Pessoal, hoje nós vamos ver um assunto um pouco diferente do que nós estamos abordando nas últimas aulas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre noções iniciais de probabilidade. Então, o que é probabilidade, né? É o quanto, qual a probabilidade daquilo acontecer, né? De um evento acontecer, de algo acontecer. Nós temos eventos com probabilidade, evento impossível, evento certo, que é com a probabilidade definida, enfim. Vamos falar pedacinho por pedacinho dessa parte. O início é chato, porque o que? É teoria. Mas se a gente não entender a teoria, não tem como a gente pular direto para as contas. Por quê? Probabilidade exige o quê? Interpretação. Se eu não souber interpretar qual situação, que maneira eu vou lidar, né, eu não vou conseguir resolver os meus problemas, tá? Então, a base, a ideia da aula de hoje é identificar experimentos aleatórios, definir eventos, ensinar vocês a fazer operações com eventos e técnicas de contagem, tá? Então, definição. Experimento aleatório, né? É uma situação ou acontecimento cujo resultado não pode ser previsto com certeza. Então, eu vou jogar um dado, né? Eu não sei, eu sei que vai sair um número de 1 até 6, mas eu não sei que número vai sair, tá? Então, experimento aleatório é algo que eu não tenho certeza do que vai acontecer. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados do experimento aleatório, né? Indicamos este conjunto pela letra grega ômega. Cada letra do espaço amostral é denominado ponto amostral. Então, o que quer dizer espaço amostral? São todos os resultados possíveis, tudo aquilo que pode acontecer, né? Hora que eu for realizar um experimento. Então, no ato de eu jogar um dado para cima, o que pode acontecer? Pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Então, esse é o meu espaço amostral no caso de eu estar jogando um dado para cima, tá? Evento é um subconjunto, ou seja, é um pedacinho do espaço amostral. O evento, ele é indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. O evento que possui somente um elemento é denominado elemento simples. Então, vamos lá. Experimento aleatório. É algo que eu vou realizar e que eu não sei o resultado. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados, tá? E evento é um subconjunto desse espaço amostral. Então, aqui, para ficar mais claro, né? Considere um experimento aleatório que consiste no lançamento de um dado. Bem simplesinho para a gente entender os conceitos mesmo. Neste experimento, o espaço amostral é definido como ômega 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Né? O meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o dado só tem esses 6 lados. Então, eu estou reunindo, o conjunto de tudo que pode acontecer quando eu lançar um dado para cima. Alguns dos eventos que podem ser definidos nesse experimento. Então, vamos supor, a saída da face ser par, né? Então, que evento que pode acontecer da face ser par? Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6. Então, isso é um evento, né? B, a saída da face ser ímpar. Pode ser 1, pode ser 3 ou pode ser 5, tá? Então, isso seria um exemplo simples. Agora, vamos supor, né, que aqui eu estivesse perguntando para vocês qual a probabilidade de, no lançamento de um dado,
né, sair um número par. O que a gente vai fazer? Como que a gente faz isso, né? É simples essa continha. Vamos ver aqui a equação. Vamos ver onde está a fração. Ó, vou pegar uma fraçãozinha aqui, ó. Embaixo, eu vou pôr tudo que eu tenho, tá? O que eu tenho? O que pode acontecer na hora que eu for jogar um dado? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho 6 coisas que podem acontecer. E em cima, o que eu quero? Que saia par. Quantos pares eu tenho? 3, né? O 2, o 4 e o 6. Então, 3, tá? Se a gente simplificar aqui, nós vamos ficar com 1/2, né? Que quer simplificar mesmo, gente? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, minha probabilidade é de meio ou 50%, tá? Então, eu simplifiquei aqui. Então, quando é uma probabilidade simples assim, é bem fácil da gente resolver, né? Embaixo eu monto uma fraçãozinha, embaixo eu coloco tudo que eu quero, em cima tudo que pode acontecer. A mesma coisa aqui, né? Se eu quisesse a saída de uma face ímpar. Então, de novo, eu vou montar a minha fraçãozinha aqui, né? 3/6. Por que 3/6? Porque eu tenho 6 possibilidades. Ah, como assim 6 possibilidades? Um dado tem 6 lados. Se eu jogar o dado para cima, né? Podem sair 6 números diferentes. Só que o que eu quero? Eu quero uma face ímpar. Quem são os números ímpares de um dado? 1, 3 e 5. Então, em cima, na fração, eu vou pôr tudo o que eu quero, embaixo tudo que eu tenho. Aí eu encontro, simplificando, né, 1/2. Isso é um caso simplesinho de probabilidade, tá? Ó, se a saída de face ser maior do que 6. Eu coloquei C igual a um zero cortado, que significa, indica que o conjunto vazio. Esse é um evento denominado impossível. Por que ele é denominado impossível? Tá? Porque o dado só vai até 6. Então, eu posso ficar lá minha vida inteira jogando o dado, ele nunca vai sair um número maior do que 6. Tá? Então, é um evento impossível. A saída da face ser menor do que 2. Olha, o evento é o número 1, porque se eu for jogar um dado e ele for menor do que 2, só vai poder sair o número 1, porque eu quero menor do que 2. Quem que é o único número menor do que 2 que está num dado? O número 1. Então, qual é a probabilidade disso acontecer, né? Aqui, ó. Quantos lados o dado tem? 6. Quantos números existem no dado que são menor do que 2, né? Que são menores do que 2? Só o 1, tá? Porque eu tenho que pensar o espaço que eu estou. Estou falando de um dado. Então, probabilidade é sempre, né, assim que eu calculo, uma probabilidade simples. Embaixo eu coloco tudo que eu tenho, em cima tudo que eu quero. E saída da face ser menor ou igual a 6. Então, E é igual a, né? Quem que pode ser menor ou igual a 6 num dado? Aqui está falando ou igual a 6. Então, o 6 entra. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que é o próprio espaço amostral. Então, quando eu tenho certeza do que vai acontecer, esse é denominado um evento certo, né? Porque é certeza. Eu quero que saia um lado menor ou igual a 6. Então, é certeza que se eu jogar um dado para cima, vai sair
um dado menor ou igual a 6. Então, ele é chamado de evento certo. Aqui. Operações com evento, né? Então, operações. Na matemática usual, a gente costuma, né, trabalhar com mais, menos, vezes, dividir. Mas quando a gente vai trabalhar com conjuntos, nós temos duas operações básicas, união, né, e intersecção. Então, dados dois eventos, né, A e B. Temos que a união desses dois eventos é o evento que contém os pontos amostrais do A ou o B, né? Ou ambos. Então, a gente denota essa união por A, união B. Então, eu vou estar como se eu estivesse juntando todo mundo, tá? Todo mundo que está em A e também todo mundo que está em B. Aqui. Intersecção. A intersecção de dois eventos, A e B, denominado por A, esse Uzinho de cabeça para baixo, que a gente chama de intersecção, é o evento que contém dois pontos amostrais que pertencem simultaneamente ao evento A e ao evento B. Então, vamos ver aqui um exemplo de união e de intersecção. Então, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos dar exemplo do dado, né, que é algo bem simples, para a gente entender. Então, vamos colocar evento A. Tá? Igual a jogar o dado e sair uma face par. Quem vai pertencer a esse evento? O 2, o 4 e o 6, tá? B igual. Jogar o dado e sair uma face ímpar, por exemplo. Vou copiar para ir mais rápido, tá? Aqui, face ímpar. Então, aí, quem que é ímpar no dado? O 1, o 3 e o 5, tá? Aí, se eu pedisse, né, a união desses, A união com B, quem que seria a minha resposta? Ó, eu vou juntar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vocês podem falar assim, ah, professora, você falando aqui agora, né, falando união, eu até entendi que você juntou todo mundo, mas como que se fosse num exercício, né, numa lista de exercício, que depois a gente faz aí algumas com vocês, só para a gente entender a teoria antes. Como ia aparecer isso escrito? Ia aparecer escrito, ó, qual de sair ou jogar um dado e sair ou uma face par ou uma face ímpar. Então, toda vez que for união, que eu for juntar todo mundo, vai dar... eu vou utilizar a conjunção ou, tá? Vamos copiar aqui para intersecção. Só para ir mais rapidinho. Então, aqui, a intersecção, eu já falei que é aquilo que está ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B. Então, vamos olhar aqui, ó, a intersecção de A com B. Quem que está em A e em B ao mesmo tempo? Tem algum número que está em A e em B ao mesmo tempo? Não tem, tá? Então, essa intersecção, ela é o quê? Vazia, não tem ninguém, certo? Então, ela é vazia.
A intersecção é algo vazio. Por quê? Não tem ninguém que está ao mesmo tempo em A e em B. Aí aqui, ó, se A intersecção com B igual a vazio, temos que A e B são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, ou acontece um ou acontece o outro. Os dois não podem acontecer ao mesmo tempo, né? Então, se um número é par, ele não pode ser ímpar. Se o número é ímpar, ele não pode ser par, tá? Então, quando a intersecção dá vazio, a gente diz que são eventos mutuamente exclusivos. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês. Quando nós estivermos, então, de repente, professora, você está falando aí, eu estou entendendo, mas a hora que eu vou fazer sozinho, eu não sei se eu vou usar união ou se eu vou usar intersecção. Se aparecer e, a gente usa intersecção. Se aparecer ou, a gente usa união. Tá? Então, aqui agora. Complementação, ou seja, o complementar de um conjunto, né? O complementar de um evento. A teoria de evento e de conjunto são bem semelhantes, tá? Complemento de A é a mesma coisa que o quê? Desculpa que eu inverti a ordem aqui. Complemento de A é aquilo que está no espaço amostral, porque o espaço amostral é tudo o que eu tenho, mas não está dentro do A, tá? Então, quando eu quiser o A complementar, né? O complemento de um evento vai ser todos os números que pertencem a um espaço, né? Mas não pertencem a aquele evento. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o do dado. Tá. Vou jogar o dado e sair uma face par, tá? O A complementar dele, né? É quem? É todo mundo que está no espaço amostral, tá? Mas não tá lá no... Não tá lá no... Ai, meu Deus, no próprio A. Então, quem seria aqui, ó? O A complementar, de hora que a gente jogar um dado, é quem? Não tá pegando, peraí. Então, o espaço complementar seria quem? Quem está... Por que não está escrevendo isso aqui, gente? Peraí. Então, quem seria o espaço complementar? Não sei porque deu erro, não está escrevendo aqui. Como é fácil, eu vou só falar. Quem estaria no espaço amostral, né? Se eu fosse jogar um dado, mas não estaria no próprio A. O número 1, o número 3 e o número 5. Então, esse seria o A complementar, tá? Agora aqui, né? Aqui fica mais interessante um pouquinho. Análise combinatória. Análise combinatória é a parte da matemática que envolve técnicas e métodos de contagem, tá? Por exemplo, há duas vias de locomoção da cidade A para a cidade B e 3 vias de locomoção da cidade B para a cidade C. De quantas maneiras se pode ir de A para C passando por B? Então, vamos pegar aqui, ó. É um exemplo pequenininho, então eu desenhei, né? Fiz aqui um desenho de um diagrama de árvores. Então, cidade A. Na cidade A, está dizendo que tem o quê? 2 vias. Então, aqui, ó, cidade A. Via 1 e via 2. E na cidade B? Está dizendo que tem 3 vias para se locomover da cidade B para a cidade C. Então, ó, 3 vias, ó.
Na cidade B, eu tenho a via 1, via 2, via 3. Aí, via 1, via 2, via 3. Então, o que pode acontecer? Eu sair da via 1, pegar a via 1, chegar na cidade C, via 1 e via 1. Posso pegar a via 1, passar na via 2 e chegar na cidade C. Então, passei pela via 1 e via 2. Posso sair da via 1, passar na via 3. Então, ó, via 1 e via 3. Aí, via 2. Posso sair pela via 2 também. São duas saídas que a cidade A tem. Então, eu vou sair da via 2, passar pela via 1, ó. Então, eu passei na via 2 e na via 1. Via 2. Saí da via 2 e passei na via 2. Então, eu tenho via 2 e via 2. Aí, via 2 e passar pela via 3. Via 2, cheguei na via 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, são 6 probabilidades. Ai, que fácil, né? Não vou nem ficar pensando, estudando nada, porque eu vou montar esse diagrama de árvores. Mas imagina se, em vez de ser 2 vias, fosse 50 vias, 100 vias, e assim, né? Esse número pode ir crescendo muito, tá? Então, o que a gente faz? Surge o princípio fundamental da contagem, tá? O princípio fundamental da contagem tem a seguinte ideia. A situação em estudo é dividida em 2 etapas ou mais, tá? Em etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso não importa. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Assim como eu desenhei ali no diagrama de árvores. Para cada etapa, analisamos as possibilidades, levando em conta que a partir da segunda etapa, a etapa anterior foi realizada. Então, se esse evento, esse que eu coloquei aí de exemplo para a gente, só tinha 2 etapas. Então, o que eu fiz? Primeira etapa, segunda etapa. Se tivesse uma terceira etapa, eu tenho que verificar se a segunda etapa foi cumprida, tá? Feito isso, a gente multiplica as possibilidades de cada etapa, encontrando o resultado procurado. Então, esse princípio fundamental da contagem nada mais é do que a gente dividir um evento, né, em etapas, calcular a possibilidade, né, a probabilidade de cada um, a possibilidade de cada um acontecer e multiplicar o resultado final. Olha, aqui. Para acessar, vamos fazer um exemplo, né, que fica melhorzinho. Para acessar um serviço, os serviços de um portal de vendas pela internet, o usuário deve cadastrar uma senha formada por 4 algarismos distintos. Gente, quando a gente fala algarismos distintos, quem são os algarismos? Os algarismos, nós temos 10 algarismos. Vai do 0 até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando falar em algarismos, é isso, tá? O sistema, entretanto, então ele está falando um porém aí. Não posso criar senha de qualquer jeito. Não aceita senhas que contenham um ou mais algarismos correspondente ao ano de nascimento do cliente. Determine o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu no ano de 1955. Ó, então, vamos pensar aqui, ó, no ano de 1955. Vamos abaixar aqui e vamos marcar. Quem são os meus algarismos? Ó, algarismos. Quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. A senha vai ter 4 dígitos, mas o que ele não permite, né? Na verdade, ele não permite que essa senha
tenha números que façam parte do ano de nascimento desse cliente, tá? Então, na primeira chance, olha, quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 10. Quem que não pode aparecer aqui, ó? O 1, o 5 e o 9. Então, sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também esses algarismos não podem ser repetidos. Então, olha, eu tenho 7 possibilidades. Na segunda, um número eu já gastei. Então, me sobraram 6 na segunda etapa. Na terceira etapa, me sobraram 5. Na quarta etapa, me sobraram 4. Aí, o que a gente faz? Faz uma continha de vezes. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Se a gente fizer essa continha, nós vamos obter 840. Aqui, vamos acrescentar o que a gente tirou. 5 e o 9. Aqui, 1973. Que número que não pode entrar aqui, ó? O 1 não pode. O 3 não pode. O 7 não pode. E o 9 não pode. Então, sobraram quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades na primeira etapa. Como não posso repetir, 5 na segunda, 4 na terceira e 3 na quarta. Se a gente fizer essa continha, nós vamos obter 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360. Então, vamos voltar aqui com todos os algarismos. O 3, o 7 e o 9. Aí, aqui, ó, no 2000. Quem que não pode entrar no 2000? Só o 0, quem nasceu no ano 2000, né? E o 2. Então, quantos algarismos sobraram ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ficar com 8 vezes... 8 vezes 7... 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Se a gente fizer essa conta, né, nós vamos obter aí 1.600. Vamos fazer a continha aqui na calculadora. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 1.680. 1.680. Tá? Então, é esse que é o princípio fundamental da contagem. Basicamente, isso, né? Eu tenho que ir interpretando os resultados e resolvendo, tá? Aqui, fatorial, né? O que é fatorial? É um número natural, né? O que é um número natural? São os números positivos, tá? E inteiros, tá? Então, dado um número natural n, definimos o fatorial de n, indicado por n, e esse pontinho de exclamação, assim, ó, por n fatorial, que vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes, até dar, diminuindo, 3, 2, 1. E faço essa multiplicação. Isso vale para n maior ou igual a 2, tá? Porque se for 1,
eu só vou ter ele mesmo. Então, 1 é 1 mesmo. E se for 0, assumiu-se, né? Considera que 0 fatorial vale 1. Então, pronto. Estamos feitos. Isso é uma definição de fatorial. Ah, mas para que eu vou aprender fatorial, né? Porque nós temos algumas maneiras de calcular probabilidades aí que a gente vai precisar, a fórmula exige aí um número fatorial. Então, vamos ver aqui como que calcula, né? Então, 4 fatorial. Tá? Onde eu coloquei? Aqui, ó. 4 fatorial, vamos voltar aqui no bonitinho. 4 fatorial vezes, esse é o item A. O item B, 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 13 fatorial vezes 3 fatorial. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? 4 fatorial, ó. Que às vezes a gente colocando o N lá, fica difícil, né, da gente entender. Então, quem que é o N? É 4. Aí, vezes N menos 1. Então, 4 menos 1, 3. Vezes N menos 2. Então, 4 menos 2, 2. E 4 menos 3, 1. Chegou no 1, eu paro. Então, 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Aí, aqui eu tenho uma continha com fatorial, né? Então, vamos pensar essa continha aqui, ó. A gente pode fazer, a princípio, né, para não ter dificuldade, vamos lá. O que é 15 fatorial? É 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, vezes o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, embaixo, eu tenho 13 fatorial, que na verdade é o quê? 13 vezes 12 vezes... Ó, então, 13 fatorial. Vou copiar aqui, ó. Então, que é 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Aí, vezes aqui o 3 fatorial. Sempre diminuindo de 1 em 1. Então, se é 3 fatorial, começo no 3 e vou diminuindo de 1 em 1. Isso aqui às vezes trava. De 1 em 1 até chegar no 1. Posso fazer desse jeito? Posso, não tem o menor problema, ó. Agora, a gente simplifica, ó. Do 13, a gente cancela, tem o igual em cima e embaixo, ó. Eu posso cancelar isso aqui do 13. Deletei. E do 13, aqui eu deleto. Pronto. Aí, eu tenho 3, 2, 1. Vou lá e cancelo com o 3, 2, 1. Então, ficou 15 vezes 14 vezes 4. Então, vamos lá. 15 vezes 14 vezes 4. 840. 840. Posso fazer desse jeito? Pode, sem o menor problema. Mas tem uma maneira mais fácil da gente fazer, ó.
pôr aqui embaixo. Então, pensa, ó. Fica bem menor a conta, ó. Então, 15 fatorial é 15 vezes 14 vezes 13, aí ia continuar. Vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, até chegar no 1. Isso não é a mesma coisa que 13 fatorial? Então, eu já ponho o 13 fatorial aqui. Aí, 4 fatorial. Não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 3 vezes 2 vezes 1? Não é a mesma coisa que 3 fatorial? Então, eu coloco o 13 fatorial e o 3 fatorial, tá? Aí eu cancelo, ó, não preciso escrever tudo. Cancelei o 13 com o 13 e o 3 com o 3. Dá o mesmo valor e a gente escreve menos. Ah, professora, eu estou aprendendo ainda, eu tenho um pouco de dificuldade, eu me confundo com esse fatorial. Posso fazer desse jeito? Pode, né? Pode fazer do jeito grandão? Pode, não tem o menor problema. Tanto é que eu fiz os dois aí e vocês viram que deu o mesmo resultado, tá? Então, vamos ver agora o que a gente, né, viu um pouquinho aí de fatorial. Ó, vamos falar sobre agrupamentos. Há situações em que precisamos encontrar o número de agrupamentos simples possíveis que podem ser formados em um grupo de K elementos distintos escolhidos entre N possíveis elementos. E claro, né, se eu vou escolher esse K dentro desse N, o K tem que ser menor ou igual a N, né? Porque, por exemplo, como que eu vou escolher 16, sei lá, sapatos se eu tenho só 14 sapatos para escolher? Não tem como, né? Ó, você pode escolher 16 sapatos, mas tem 20, né? Então, nessas situações de agrupamento, nós costumamos usar 3 tipos: arranjo, permutação e combinação, tá? Cada um tem uma fórmula, tá? E quando eu vou usar esta fórmula? Olha, a princípio, o arranjo, a gente utiliza ele quando a ordem é importante. Por exemplo, eu vou escrever os números. 21 é diferente de 12, embora eu use o 1 e o 2, use os mesmos elementos, mas são elementos diferentes. Então, arranjo eu uso quando a ordem tem importância. Permutações, quando eu vou calcular repetições, tá? Quando eu vou calcular trocas, simplesmente trocas de posições. E combinações. Combinações eu vou utilizar quando a ordem não importa. Por exemplo, um conjunto onde tenha o elemento 1 e 2 é o mesmo conjunto onde contém o elemento 2 e 1, tá? Então, vamos começar a estudar cada um desses casos. Então, dado um conjunto N, com N elementos distintos, chamamos de arranjo dos elementos tomados K a K, ou seja, vou formar grupinhos com K elementos a qualquer sequência ordenada, a ordem é importante, de K elementos distintos escolhidos entre os N's existentes. Expressamos a definição acima da seguinte maneira. Então, A de arranjo, N, que é o total de números que tenho, e K é o número de conjuntos que eu quero formar. Aí, isso aqui é uma fórmula. De onde saiu isso? É uma fórmula para calcular arranjo. É igual a N fatorial sobre N menos K fatorial, tá? Vamos ver um exemplo aqui.
quantos números de 2 algarismos diferentes, ou seja, eu não quero que esse algarismo se repita, tá? Podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu quero 2 algarismos, ele selecionou esses, tá? Se ele não seleciona com os algarismos, só fala algarismos, a gente incluiria o 0, mas ele citou quais algarismos você quer, tá? Então, eu vou utilizar a fórmula de arranjo porque, olha o exemplo aqui, ó, a ordem é importante, 23 é diferente de 32. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular um arranjo de 9 calculado 2 a 2, tá? Então, aqui, ó. Então, nesse caso, vou copiar para economizar tempo. 9, que é o N, é o total de algarismos que eu tenho lá, e 2, que é a quantidade de elementos que eu quero, tá? Então, no lugar do N, eu coloco 9. No lugar do N, eu coloco 9. E no lugar do K, eu coloco 2. Por que 9? Porque os algarismos que eu tenho é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ele me deu esses algarismos para eu escolher, formar números de 2 em 2. Então, eu vou fazer agrupamentos de 2 em 2, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima ficou 9 fatorial e embaixo 7 fatorial. Então, aqui, vamos lá. 9 vezes 8 vezes 7, que seria 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é a mesma coisa que 7 fatorial, sobre 7 fatorial. O que eu vou fazer aqui, ó? Tenho 7 fatorial em cima, 7 fatorial embaixo. Vou cancelar. Sobrou o que aqui? 9 vezes 8. Quanto que é 9 vezes 8? 70, né? 9 vezes 8 é 72. Então, é assim que a gente resolve. O arranjo é uma fórmula, a gente tem que entender quem é o N é o total de elementos que eu tenho, e o K é a quantidade que eu vou agrupar, tá? Aí é só substituir na fórmula. E quando eu vou usar arranjo? Quando a ordem for importante. Então, vamos para outro exemplo. Isso aqui não importa, depois eu salvo de outra maneira. Combinação. Combinação é um outro caso, né? Que interessam para a gente elementos que a sequência não é importante, tá? Há casos em que só interessam os elementos que compõem a sequência, não importando a ordem que ali estão. Então, tipo assim, ó, eu vou colocar uma foto, eu quero que tenha 2 pessoas. Que saia, sei lá, a Mariazinha e o Joaquim. Tanto faz se a Mariazinha vai sair de um lado, o Joaquim do outro, o Joaquim do lado, o outro do outro, tá? São coisas que não importam. Então, quando a ordem não importar, eu vou formar, né? Eu vou utilizar combinação. E a fórmula da combinação é exatamente essa daqui, tá? C, N, K, A, K, onde N é o número total de elementos e K, o quanto eu vou agrupar. Então, N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. O que é isso, professora? É uma fórmula, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Ó, FUVEST. Um administrador de um fundo de ações dispõe de 10 empresas
para compra entre elas, as da R e as da empresa S, tá? De quantas maneiras ele poderá escolher 7 empresas entre essas 10? Nossa, as da empresa R e as da empresa S. Não está me importando muito isso na primeira pergunta. Olha, de quantas maneiras ele poderá escolher 7 empresas entre as 10? Bom, então vamos lá. Quantas empresas ele tem? 10. Então, o meu N é 10. E o meu K? 7. Então, aqui eu vou pôr N fatorial, que é 10 fatorial, K fatorial, que é 7 fatorial. Por quê? O importante, gente, a fórmula a gente tem lá. O importante é a gente entender por que eu estou colocando 10 e por que eu estou colocando 7. Eu estou colocando 10 porque é o número total de empresas que eu tenho. E 7 porque é a quantidade que ele quer que seja vendida, né? 10 menos 3 fatorial. Vamos dar sequência aqui. Em cima, por enquanto, eu vou deixar 10 fatorial mesmo. Embaixo, 7 fatorial. E aí, 10 menos... K é 7, desculpa. 10 menos 7. Aqui embaixo. 3 fatorial. Então, igual. Vamos lá. O que é o 10 fatorial? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nada mais do que o 7 fatorial. Aqui eu deixo o 7 fatorial. E aqui eu ponho o... Mas esse negocinho emburra. 3 fatorial, que é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Ó. O 7, com o 7 fatorial, eu posso cancelar, né? Então, vamos colocar 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10... 720. O 7 fatorial, cortei com o 7 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 720 dividido por 6, igual a 120. Então, são 120 opções que, se o cara resolver, né, comprar 7 empresas das 10... que eles têm para vender, são 120 opções distintas. Tá? Vamos ver o exemplo B. Então, vamos voltar aqui para o enunciado. Ó. Então, um administrador de fundo de ações dispõe de ações de 10 empresas para compra, entre elas as da empresa R e as da S. De quantas maneiras ele poderá escolher 7 empresas entre as 10? Então, se entre as 7 empresas escolhidas devem figurar obrigatoriamente as empresas R e S, quantas formas ele poderá escolher as empresas? E aí, como que a gente faz isso? Que maneira que nós faríamos isso? Se entre as 7 empresas escolhidas, né, devem configurar obrigatoriamente as empresas R e S. De quantas formas ele pode escolher essas empresas? Ó. Então, a hora que ele vai escolher essas empresas, essas 7 empresas, ele não tem muita opção.
hora que ele aqui, ele escolheu 7 entre as 10, mas daqui ele quer escolher 7 empresas, das quais a R e a S estejam lá. Então, vamos pensar assim, ó, eu tinha 10 empresas, certo? 2 são R e S. Essas já foram escolhidas. Então, quantas empresas eu tenho para eu escolher? Se eu tinha 10 e agora eu quero, continuo querendo 7, tá? Só que dentro dessas 7, 2 já são R e S. Então, vamos lá. Ó, 10. Eu não tenho mais 10 para escolher. Por que eu não tenho mais 10 para escolher? Porque eu já, obrigatoriamente, eu falei que a R e a S já tinha lá. Então, das 10 que ele tinha, ele tirou a R e a S que já foi vendida. Então, fica 8, tá? E aí, quantas escolhas ele pode fazer? Quantas empresas ele vai comprar? Ele vai comprar 7. Só que foi exigido que ele comprasse a R e a S. Então, quantas vão comprar de 7? Já comprou a R e a S? Sobram 5. Então, aqui vem o N, 8 fatorial, o K, 5 fatorial, aqui, 8 menos 5 fatorial. Fazendo as contas aqui, nós vamos ficar com o quê? 8 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial. Aí, vamos fazer as contas aqui. Vai ficar 8. O que é 8 fatorial? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que na verdade é o 5 fatorial. Aí, aqui eu só copio o 5 fatorial e vou abrir o 3 aqui, ó. Negocinho chato às vezes. 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 1, ó. Tenho 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo. Posso cortar, ó. Então, vou apagar aqui, sumiu o 5 fatorial, sumiu o 5 fatorial. Pronto. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Sumiu o 6, sumiu o 6. 8 vezes 7, 56. Então, o importante é a gente interpretar o resultado. Professora, mas ele tinha 10 empresas para vender. Sim, mas o cliente exigiu que a R e a S ele já quer a R e a S, né? Uma empresa, 2 empresas que ele já quer. Então, já diminuiu, ele não tem mais 10. A R e a S o cara já comprou. Então, sobrou 8 para o cara escolher. E o cara só vai comprar 7 dessas empresas. Só que ele já comprou 2, a R e a S. Então, ficamos com 5, tá? Então, é sempre uma questão da gente estar aí interpretando o exercício. Isso aqui a gente já fez. Permutação é o mais simplesinho de todos, tá? Há situações em que devemos escolher N elementos distintos entre os N disponíveis para formar uma sequência ordenada, arranjo. Nessas situações, o nome dado a esses arranjos é permutação. Permutação é quando eu vou escolher todo mundo vai participar e eu vou fazer uma troca entre eles, tá? Então, aqui, ó. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as 10 músicas, mas nunca na mesma ordem.
Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessariamente, aproximadamente, quanto? Então, aqui, ó, 10 fatorial. Por que 10 fatorial? O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar e vou fazer 10. Aí, aqui, na segunda opção, eu só tenho 9. Por quê? Porque uma já tocou e ele não toca na mesma ordem. Aí, na terceira opção, eu tenho 8. Na quarta opção, eu tenho 7. Na quinta opção, eu tenho 6. Na sexta, 5. 4, 3, 2, 1. Né? Então, ele vai tocar essa música, né? Não necessariamente na ordem. Então, vão ser sempre essas músicas, mas cada dia vai estar alterado. A hora que a gente fez essa multiplicação, nós ficamos com os 3.628.800. Dividido por 365, porque ela toca o quê? Uma vez por dia. E no ano nós temos 365, que vai dar aproximadamente 9.401,92 anos. Aproximadamente 100 séculos, tá? Então, permutação é só a gente calcular o fatorial daquela combinação. Mas existem algumas permutações que têm elementos repetidos, tá? Então, e a posição desses elementos não vai alterar o anagrama, né? Só que, por exemplo, 21 e 21 é a mesma coisa, né? Então, quando eu tiver elementos repetidos, a gente divide pelos elementos repetidos iguais, tá? Então, o que é anagrama, né? Nossa, professor, mas o que é anagrama? Anagrama se eu for pegar o nome de alguém, né? Algum nome, alguma coisa assim, de quantas maneiras distintas eu posso escrever, né? Sem que ele seja, não importa se faz sentido ou não, tá? Para que ele obedeça uma certa ordem. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine os anagramas da palavra matemática. Vamos vir aqui, ó. Matemática. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui em cima é 10 fatorial. Quem que a gente tem de repetido aí? O M. Quantos M's eu tenho? 2. Então, vou dividir por 2 fatorial. O A repete quantas vezes? 1, 2, 3. Vou dividir por 3 fatorial. Quem mais que repete? O E, ó. Então, o M, 2. O A, 3. O T, 2. O M, eu já contei ele. O A, eu já contei. O T, eu já contei. O I repete? Não. O C repete? Não. O A, eu já contei. Então, a gente vem aqui e faz a continha, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Paro no fatorial. Deixo aqui, ó, 2 fatorial e 2 fatorial e o 3 fatorial. O 3 fatorial. Eu posso cortar esse 3 com esse 3.
2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1. O outro 2 fatorial também é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, ó. Então, eu posso pegar isso aqui e cortar com esse 4. Aí, é só a gente fazer uma continha, né? Pode pegar a calculadora aí e fazer a conta. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Olha, 151.200. Aí, às vezes, alguém ficou com dúvida, né, do que é anagrama, tá? Embora não seja muito importante, mas já que a gente falou, então, por exemplo, matemática. Um anagrama da palavra matemática, ó, seria, em vez de começar com M, eu colocar o C, e aí, M-A-T-E, M-A-T-I, o seu já pus, coloco A. Tem sentido essa palavra? Não, mas é isso que significa anagrama, tá? A gente pode fazer isso com a palavra matemática 151.000 vezes distintas. Então, essa foi uma introdução à probabilidade, né? Foi mais teórica, mas infelizmente, para a gente entender a estatística, a gente tem que ter algo teórico. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem colocar, que assim que possível eu respondo para vocês.